Nosso herói foi buscar Nana o mais rápido possível. Enquanto Nana cuida dos ferimentos de Wendy, nosso herói não faz ideia do que aconteceu na associação que fez Nidhingale voltar correndo com apenas 3 bruxas. Ele se pergunta se foram atacados por demônios e se apenas 3 sobreviveram, sentindo-se sortudo por terem Nana para recolocar o braço de Wendy. De repente, Lightning aparece vindo da enfermaria. O príncipe rapidamente pergunta se ela também está machucada. Lightning o tranquiliza e comenta como o príncipe é mesmo um cara decente que se importa com as bruxas, exatamente como Nidhingale disse. Ela admite que não acreditou nisso no começo, assim como outros membros da associação. Depois, ela brinca dizendo que o mundo está cheio de gente esquisita, então ter um príncipe como ele nem é tão surpreendente assim. Ser chamado de esquisito não agrada muito o príncipe, que apenas revira os olhos. Indo direto ao ponto, o príncipe percebe que a associação não estava sendo atacada. É então que Lightning começa a explicar toda a situação, esclarecendo que eles não foram atacados. Wendy foi ferida pela própria professora deles, Cara, e explica mais detalhadamente como acabaram ali. Quando a noite cai, o príncipe Roland volta para seu quarto e leva um susto ao ver Nidhingale deitada docemente em sua cama, vestindo seu pijama. O príncipe Roland fica todo atrapalhado, talvez começando a pensar em algumas coisas maliciosas, imaginando que Nidhingale pode estar disposta a se aproximar dele afinal. De repente, Nidhingale se levanta e vai até ele, deixando-o apavorado e encurralado contra a porta fechada. Ele rapidamente diz que ela pode descansar o quanto quiser. Mas então Nidhingale se ajoelha diante do príncipe. Num momento sério, ela, Veronica Gillen, jura oficialmente sua lealdade a ele. Ela promete seguir suas ordens e ficar ao seu lado em batalha, enfrentando demônios ou qualquer outra coisa até seu último suspiro. Não é surpresa para o nosso herói que, depois de ter sido decepcionada pela associação, Nidhingale esteja recorrendo a ele para ajudar no futuro das bruxas. Sem hesitar, ele pega a espada das mãos dela e a torna oficialmente seu braço direito. O príncipe pergunta se o nome verdadeiro dela é Verônica e ela confirma com a cabeça, dizendo que agora não há motivo para esconder isso dele. Em seguida, encontramos Wendy, que recebeu uma proposta de contrato. Nosso herói diz para ela ficar na cidade da fronteira e trabalhar para ele. Se ela topar, pode assinar o contrato, com a promessa de um bom pagamento pelo seu trabalho. Ele também revela um método que descobriu, no qual as bruxas podem passar pela maturidade sem sentir dor alguma. A notícia deixa as novas bruxas completamente surpresas. Assim que saímos, nosso herói admite que isso é só um palpite dele e explica que as bruxas são como recipientes de magia, e conforme envelhecem, a magia vai se acumulando até transbordar durante a maturidade, atacando seus corpos. Ele cita Ana como exemplo de alguém que sobreviveu a isso. Ele descarta a ideia de que demônios possuem as bruxas como uma bobagem, sugerindo, em vez disso, que elas podem controlar o nível de dor liberando sua magia continuamente para manter o equilíbrio dentro delas. Ele promete um refúgio seguro em Borderton, onde as bruxas podem praticar sua magia livremente, sem que ninguém as discrimine ou ameace. Ele acredita que, se sua ideia der certo, eles podem criar sua própria versão da Montanha Sagrada bem aqui nas terras da fronteira com que tanto sonham. Wendy já aceitou o plano e pergunta por onde começar. Ele simplesmente diz para ela continuar usando sua magia até dominar completamente o controle sobre ela. Assim que o príncipe fica ocupado com os recém-chegados e o treinamento de magia deles, Nana e Ana têm uma conversa sobre os acontecimentos recentes. Nana parece impressionada com a magia do vento de Wendy e as habilidades de voo de Lightning, que também salvaram a vida de Wendy. Ana expressa felicidade por ter tantas irmãs por perto, mas Nana observa como Nidhingale parece olhar para o nosso herói com carinho nos olhos, um detalhe que não deve ser ignorado. Ana não faz ideia do que Nana quer dizer, mas a pequena Nana avisa a amiga para não culpá-la por não ter dado um aviso, e que, se Ana não tomar uma atitude, Nidhingale pode acabar conquistando nosso herói. De repente, elas ouvem o alarme tocar, um sinal claro de que algo está errado. Chega o relatório de que um monstro demônio apareceu. O herói corre até a muralha e encontra seus soldados. Ele força os olhos para tentar identificar o perigo, mas não vê nenhum demônio à vista. O príncipe se pergunta se foi um alarme falso e questiona o caçador que soou o alarme. O caçador diz para ele olhar com mais atenção e, quando ele faz isso, vê uma mancha escura de névoa se formando. Ao olhar mais de perto, ele fica chocado ao ver um monstro híbrido bem diante de seus olhos. O caçador revela que é o mesmo híbrido que quase o matou alguns anos atrás. Ao ouvir isso, o garoto começa a ligar os pontos. Esse monstro deve ter alguma inteligência, diferente das feras comuns que só avançam e morrem. Mas esse monstro sobreviveu por muitos anos e sempre recua quando sente perigo. Quando a besta chega ao muro, de repente ela para, deixando todos intrigados. De forma inesperada, ela salta para o ar e o príncipe ordena que seus soldados a ataquem imediatamente.
Antes que possam reagir, o monstro já está no ar, caindo sobre o muro acima. Nosso herói fica atônito ao ver como ele mirou astutamente no ponto mais fraco do muro, o que confirma as últimas dúvidas que nosso herói tinha sobre a inteligência desse monstro. Assim que o demônio chega ao outro lado do muro, os soldados informam que ele está indo em direção à cidade. O herói ordena que seu segundo exército da divisão civil acompanhe, enquanto a divisão de apoio mantém o muro por enquanto. Nosso herói marcha em direção à cidade com seu pelotão, arrependido de ter subestimado a inteligência desses monstros. Ao finalmente chegar ao local do monstro, eles recebem a notícia devastadora de que ele já devorou alguém vivo na cidade. O rastro de sangue diante dos olhos do nosso herói provoca um calafrio aterrorizante em sua espinha. Mas ele não sucumbe ao medo e, irritado, ordena que todos fiquem em alerta máximo. O monstro aparece novamente, agarrando mais um civil. O príncipe Roland imediatamente alerta a todos, enquanto os soldados parecem impotentes diante do monstro, incapazes de usar suas armas por medo de acertar civis no meio do caos. E não é só isso, os soldados nem sequer conseguem se aproximar dessa monstruosidade. Machado de Ferro ordena que seus soldados subam nos telhados e em terrenos mais altos para mirar com precisão sem ferir os civis. Os soldados imediatamente sobem até o telhado para assumir suas posições. Apesar das dificuldades, os soldados conseguem atirar acima da cabeça descomunal do monstro, mas erram levemente o alvo. O monstro olha de volta com uma expressão irritada. Mas antes que possa atacar, Machado de Ferro se aproxima e explode a cabeça do monstro na hora, finalmente vingando as vidas inocentes tiradas por essa criatura. No perímetro de Hermes, ao norte do Castelo Cinzento, uma criatura mutante gigantesca rasteja em direção à imponente muralha. Os cavaleiros sobre a muralha tremem ao testemunhar a enormidade do monstro que se aproxima. Ao finalmente pisar no telhado, a criatura baba imediatamente se anima ao avistar os humanos por perto. Sem hesitar, o monstro abre sua enorme boca, liberando um verdadeiro exército de monstros que marcham para fora de sua barriga. Os soldados percebem que estão encurralados, sem nenhuma rota de fuga à vista. Ainda assim, eles imediatamente começam a correr na direção oposta enquanto uma criatura no céu continua seguindo os soldados. Eventualmente, quando chegam à muralha norte da cidade interna, se veem esperando o portão abrir. A garota revela para nós que toda a cidade externa foi destruída pelos monstros. Eles precisam defender a igreja, mas com apenas um punhado de soldados e monstros logo atrás deles, parece que uma batalha difícil os espera. Mas então a garota tira uma pílula vermelha e instrui os soldados a tomá-la e aniquilar o inimigo. Sem hesitar, os soldados obedecem à sua ordem. Ao engolirem a pílula, sentem uma onda de energia percorrendo seus corpos, dando-lhes força para avançar contra os monstros. Antes que esses soldados tolos sejam massacrados pelos monstros, o portão finalmente se abre, revelando uma figura arrogante caminhando para fora. Ele se declara como parte do exército do julgamento e ordena que todos abram caminho. Esses soldados estão vestidos da cabeça aos pés com armaduras resistentes, parecendo cavaleiros de elite. A moça fica confusa com o aparecimento repentino desse tal exército do julgamento, sem a menor ideia de quem eles são. No entanto, ela duvida que simples humanos tenham alguma chance contra os monstros híbridos. Mas parece que estamos prestes a descobrir se esses soldados são só conversa ou se realmente têm o que é preciso. Quando o monstro e o exército do julgamento ficam frente a frente, o monstro do céu mergulha em direção a eles. Um dos cavaleiros no chão imediatamente agarra as garras gigantes e afiadas da criatura, enquanto outro cavaleiro se posiciona e lança uma lança com uma velocidade divina, perfurando o monstro bem na cabeça. A mulher fica completamente impressionada com a velocidade e força dos soldados, que igualam o poder dos híbridos. Enquanto esses cavaleiros implacáveis destroem os monstros, a cena muda para a torre de uma igreja. Na sacada, vemos 3 arcebispos usando um telescópio para observar o exército do julgamento. Ao verem aqueles monstros mortos no chão, eles parecem satisfeitos ao perceber que seu exército está vencendo os monstros. O arcebispo Tifon balança a cabeça, observando que a pior parte da batalha foi a aniquilação total dos exércitos de reforço enviados pelos 4 grandes reinos. A arcebispa Ritter ri em concordância, comentando como aqueles reinos enviaram milhares de soldados que acabaram servindo apenas de bucha de canhão. Ela está claramente satisfeita, vendo isso como prova de que as defesas de fronteira daqueles reinos não chegam nem aos pés do poderoso exército do julgamento da igreja. No entanto, um terceiro indivíduo intervém, apontando o alto custo de usar tantas pílulas no processo e a perda de grande parte do exército judicial, que forma o núcleo do poder da igreja. Tifon cerra os dentes, enfatizando que eles não tiveram escolha porque as feras das terras devastadas apareceram exatamente como estava profetizado na Bíblia. Ele alerta que o tempo está se esgotando e, a menos que o continente se una e reúna suas forças, a destruição aguarda a todos.
A dama arrogante ri novamente, dizendo que os humanos são basicamente monstros cometendo atos horríveis assim como os demônios, então talvez exterminar a humanidade não seja uma ideia tão ruim assim. Isso realmente irrita o velho, que manda ela parar com as blasfêmias e deixar de desafiar a vontade de Deus. Mas a garota simplesmente ignora com outro comentário atrevido, dizendo que Deus nunca prometeu que a humanidade sobreviveria, e ainda desafia o velho, perguntando se ele tem certeza de que Deus se importa mais com os humanos do que com os demônios. O velho parece ainda mais irritado, mas permanece em silêncio. Talvez porque, no fundo, ele saiba que há um pouco de verdade no que ela está dizendo. Bem, até o arcebispo Manny pensa do mesmo jeito que aquela mulher, mas ele também tem certeza de que Deus só favorece quem sai por cima. De volta à cidade fronteiriça, eles enterram um soldado caído. Nosso herói chama a atenção de todos e anuncia que estão reunidos para lamentar a morte do Sr. Agui, da 2ª Divisão do Exército Civil. O príncipe continua com o discurso de sempre sobre os feitos heróicos do homem ao sacrificar sua vida para salvar sua cidade natal, despedindo-se dele enquanto cobrem seu túmulo com terra. O cavaleiro-chefe Carquer fica profundamente comovido com o gesto compassivo do nosso herói, observando que nunca viu alguém de sangue nobre demonstrar tanto respeito por plebeus cujos nomes ele nem sequer conhecia. Nosso herói ressalta que fazer uma despedida adequada parece o certo, especialmente porque Vila da Fronteira nunca realizou funerais dignos para aqueles que foram mortos pelos monstros, e eles mereciam mais do que um buraco cavado às pressas. Além disso, o príncipe acredita que realizar esses funerais serve ao propósito da decência e eleva a moral. Ele explica que, quando as pessoas refletem sobre por quem e pelo que estão lutando, isso pode provocar uma mudança profunda em um exército. Seu objetivo é acender a força de vontade de todos para colocar Vila da Fronteira de volta nos trilhos. A esposa do soldado falecido aparece com seus 2 filhos, um deles bem pequeno. Os soldados próximos começam a se perguntar como ela vai se virar agora, mas um cara careca intervém e explica que ela vai receber o salário do marido, um dinheiro extra e todo o básico para se manter. Enquanto conversam, o vice-capitão Vanner de repente sente a presença de alguém por perto. O careca pergunta se aconteceu alguma coisa, e Vanner menciona sentir a presença de alguém, mas logo descarta, dizendo que provavelmente está imaginando coisas. De volta à cabana onde fazem cimento, nosso herói encontra Ana e pergunta como estão indo as coisas com a fabricação dos canos para as armas de pederneira. Ana explica carinhosamente que, graças à nova máquina de perfuração a vapor, os ferreiros agora conseguem lidar com a maior parte do trabalho pesado. Enquanto isso, Lightning está a mil, como sempre, super empolgada com todas as novidades. Ela bombardeia os pobres ferreiros com tantas perguntas que eles mal conseguem acompanhar. Bem, o príncipe já estava se perguntando por que não havia por perto ultimamente. Acho que agora ele já sabe o motivo. Parece que nosso herói tem mais um projeto para ela cuidar. Ele mostra para ela o esboço de um canhão de 12 libras, basicamente uma arma gigante para a nossa do oceano. O príncipe então mergulha nos detalhes técnicos de como essas coisas funcionam, mas tudo o que ele diz passa direto por cima da cabeça da Ana. Ele então a instrui a usar aqueles 2 buracos no chão para moldar uma matriz para balas de canhão. Ana começa a trabalhar imediatamente e começa a despejar o metal derretido nos buracos enquanto o príncipe a alerta para não olhar para a lava brilhante. Ela fecha os olhos na hora e nosso herói começa a corar antes de se aproximar para enxugar o suor do rosto dela. É literalmente hilário que, apesar das temperaturas congelantes desse lugar, esse pessoal ainda esteja suando. Parece que o cavaleiro percebe que isso é mais do que apenas um príncipe enxugando suor, e o jeito como o príncipe está corando só comprova ainda mais. E a Ana também está corando. Enquanto isso, tem um cara que está completamente apavorado ao ver nosso herói, o 4º príncipe do Castelo Cinzento, abrigando bruxas abertamente. Ele praticamente sai correndo para contar isso ao rei. Parece que Vanner não estava imaginando coisas quando sentiu a presença de alguém, porque esse homem é definitivamente um espião enviado pelo novo rei Timothy. O que realmente está mexendo com a cabeça desse cara é como as pessoas comuns simplesmente convivem com as bruxas numa boa, e nem vamos falar das outras coisas estranhas que ele viu, como aquela muralha gigante que apareceu do nada na fronteira, aqueles bastões de metal disparando projéteis para matar demônios, e o fato de que as bruxas são tratadas como se fossem pessoas comuns pelo príncipe. Tudo isso está fazendo ele pensar que essa cidade é amaldiçoada ou algo assim, e ele sente que está lidando com algum tipo de magia negra. Se não tivessem acenado com um belo salário na cara dele, ele nunca teria concordado em espionar esse lugar esquisito. Bom, parece que esse cara fracassou feio na única missão de espionar, porque dá pra ver o Vanner ao fundo, já chamando esse sujeito estranho na hora e mandando ele parar onde está. A notícia de que há um espião entre eles se espalha como fogo no mato seco. Esse coitado não faz ideia do que fazer antes que uma multidão furiosa venha atrás dele. Tudo que ele consegue pensar é que o 4º príncipe deve estar canalizando poderes direto do diabo.
Dentro do castelo, a gente volta a acompanhar o cônsul. Ele está surtando com a última exigência do príncipe, comprar 2 barcos, mas não contratar capitães nem tripulação. Tipo, como é que ele vai fazer os barcos flutuarem sem uma tripulação? O velho está completamente exausto com essas ordens absurdas que, de algum jeito, sempre acabam beneficiando o príncipe. Então, alguém bate na porta. Um soldado avisa que pegaram um rato, um cara chamado Collie, também conhecido como Marmota, que aparentemente é o espião do príncipe Timothy. Acontece que esse sujeito estava vivendo com uma identidade falsa há meses, fingindo ser morador de Borderton. Encontraram uma carta e um dinheiro com ele, mas ele ainda está sendo pressionado para dar mais informações. O velho ordena que arranquem até a última gota de informação dele e o executem imediatamente. Parece que o velho não está surtando porque esse já é o 4º espião que eles descobrem. Nosso príncipe esperto já tinha previsto que viriam mais espiões, então mandou o velho anunciar que há pessoas em Borderton tentando destruir as reservas de comida. Ele instruiu todo mundo a ficar de olho em qualquer um agindo de forma suspeita, prometendo uma recompensa para quem pegasse um espião. O velho está sempre surpreso com as decisões astutas do nosso herói. Ele o vê como um demônio que nem mesmo teme a pedra do julgamento divino. De volta à capital de Greycastle, Timothy pergunta sobre os decretos reais que enviou aos irmãos, mas nenhum deles respondeu. Um de seus homens informa que o 4º príncipe, nosso herói, enviou uma resposta dizendo que voltará assim que os meses dos demônios terminarem e seu povo estiver seguro. O mensageiro aponta que o príncipe Roland ainda reconhece Timothy como príncipe, não como rei. Timothy considera nosso herói um tolo por se opor a ele, especialmente porque Timothy tinha planos de lhe oferecer terras e uma vida confortável. Ele descarta Roland como um excêntrico e pergunta ao seu lacaio se houve alguma resposta da 3ª e da 5ª princesas. O lacaio revela que a 3ª princesa desapareceu da cidade junto com seu mordomo e 2 criados, e que não foram mais encontrados desde então. O príncipe leva a mão ao rosto, decepcionado, pois nunca quis que plebeus tocassem em sua irmã, apesar de quaisquer desentendimentos pessoais. Ele então pergunta sobre Garcia Wimbledon, a teimosa pirata. Antes que o membro do conselho pudesse responder, Timothy ordena que tomem o porto fluvial dela e a escoltem à força de volta para a capital. Bem na hora, um cavaleiro chega apressado e relata que Garcia Wimbledon derrotou o Duque Joseph Carr na fronteira sul e assumiu o controle total da cidade Hawke. A notícia apavora Timothy além do que se pode imaginar, e ele afunda ainda mais no desespero ao saber que ela se autoproclamou rainha de Clearwater com a bênção dos duques vocais e que toda a metade sul de Greycastle se separou. Na cena seguinte, estamos à beira do rio ao sul de Borderton, onde nossos melhores capitães estão desmontando o canhão que acabaram de montar. Esses 2 caras durões estão exaustos, reclamando para o chefe que esse troço é pesado demais. O cavaleiro-chefe então pergunta por que ele ficou encarregado de guardar esse monstro, já que ninguém consegue mover nem 1 centímetro disso, muito menos roubar. Nosso herói apenas suspira, explicando que isso não é só alguma coisa, é uma obra-prima construída com sangue, suor e o esforço do aço. Ele se pergunta por que os outros não conseguem enxergar a beleza disso como ele vê. Seguindo em frente, Lightning está doida para limpar o cano, então nosso herói dá sinal verde para ela ir em frente. Vendo essa moleca animada fazendo seu trabalho com tanta alegria, o cavaleiro fica confuso e pergunta por que Lightning ainda não assinou um contrato de trabalho. Nosso herói explica que ela fez questão de trabalhar de graça, contanto que o príncipe continuasse inventando coisas interessantes. Tudo que ela precisa é de comida e roupa, e esse idiota sem um tostão não podia deixar passar uma barganha dessas. Depois que Lightning termina de limpar o cano e avisa que está vazio, ela espera ansiosamente pelo próximo passo. Antes de continuarem, nosso herói diz aos soldados para lembrarem do primeiro passo, garantir que não há nada preso dentro do cano. Em seguida, eles precisam colocar a pólvora e encaixar a bala de canhão por cima, certificando-se de empurrar bem para eliminar qualquer ar. Depois, eles colocam um estopim para animar a festa. Quando tudo está pronto, o príncipe manda todo mundo se afastar e acende o estopim. Começa a chiar imediatamente, então todos tapam os ouvidos para proteger os tímpanos. Estrondo. A bala de canhão voa direto no boneco e faz um buraco no seu peito. Enquanto o caçador reza a Deus para ver tamanho poder devastador, Vanir também é levado pelo vento. Mesmo depois de destruir o boneco, a bala de canhão continua por mais 100 metros, provando que nossa missão é uma vitória total. Um canhão de 12 libras pode teoricamente alcançar milhares, então esses resultados são sólidos para um primeiro disparo. O cavaleiro respeita o poder da arma, mas se preocupa que ela seja pesada demais para carregar por aí. Limpar, carregar e transportar balas de canhão e pólvora é um trabalhão. Nosso herói concorda com a cabeça, dizendo que o esforço vale a pena se isso significar matar demônios híbridos sem dificuldade. Ele já está pensando em usar navios para resolver o problema do peso e recrutou a ajuda do velho cônsul para conseguir veleiros da Vila do Salgueiro.
O controle do vento da Wendy vai aumentar a velocidade do transporte tanto para civis quanto para canhões, ajudando na estratégia contra o Duque da Fortaleza Longson. Ele imagina um ataque em pinça, abordando o exército do Duque pela retaguarda. Adeus ao sonho dos barcos dele. O velho estourou a bolha dele dizendo que eles não têm dinheiro para comprar nenhum veleiro. Um veleiro de 2 mastros custa impressionante 120 moedas de ouro, e isso nem inclui a tripulação, que sai por cerca de 200 coroas de ouro. Mesmo que gastassem todas as 315 moedas de ouro que tem no tesouro, só conseguiriam os barcos, sem dinheiro sobrando para pagar o exército civil no mês que vem. De volta ao escritório, nosso herói continua discutindo com esse velho teimoso que não precisa de tripulação, mas o velho insiste que as coisas não funcionam assim em Willowtown. Barcos vêm com tripulação. Se ele quer um barco, tem que contratar a tripulação também. Mas aí o príncipe tem uma ideia brilhante de comprar barcos de outra cidade, mas o velho corta a ideia de novo, dizendo que todos os grandes portos ficam longe demais e que custaria uma fortuna trazer barcos até Borderton. Mas então nosso herói tem uma ideia maluca. Por que não construir um barco eles mesmos? Ele diz que não precisam de nada sofisticado, só de algo que flutue, já que a Wendy vai cuidar da direção. Uma simples barcaça de fundo chato já resolveria o problema. Mas aí o velho rabugento levanta outro problema sobre os materiais que eles vão usar. Nosso herói sugere com confiança usar madeira leve, mas logo percebe que um barco feito de troncos talvez não seja tão durável e confiável. Ele até pensa em pedir para Ana ajudar a soldar um barco de metal de verdade, mas já usou todo o metal fazendo armas e outras coisas. Então o idiota lembra que eles têm toneladas de concreto sobrando da construção do muro. Ele sugere usar madeira para a base e reforçá-la com vergalhões de aço, depois fazer o resto do barco de concreto. Não precisamos perder mais tempo tentando entender como ele pretende fazer esse barco acontecer. Vamos apenas esperar nosso herói terminar o projeto e começar o trabalho. Logo, já estamos à beira do rio, em uma oficina improvisada de barcos. Eles já montaram a estrutura básica do barco. Quando Lightning vê aquele trambolho, ela faz uma piada dizendo que parece uma banheira gigante digna dos banhos luxuosos de um rei. Nosso herói ri corrige ela, dizendo que na verdade eles estão construindo um barco, não uma banheira. Mas Lightning continua cética. Para ela, aquilo não se parece em nada com qualquer barco que já tenha visto. Enquanto eles trocam provocações, Wendy fica feliz de ver Lightning e nosso príncipe se dando tão bem. Alknid Rimgali comenta que se dar bem com os outros sempre foi algo natural para Lightning. Ela era tão cheia de energia quanto naquela época da associação. A menção da associação imediatamente entristece Wendy, que começa a se preocupar com a segurança das outras irmãs. De volta à cadeia de montanhas, vemos as bruxas marchando. Enquanto caminham, uma das irmãs alerta todas sobre a presença de demônios. A professora rapidamente pede para Lady Leaf deitá-la e ajudar as outras. Lady Leaf coloca delicadamente sua professora ferida no chão. À medida que os monstros se aproximam, as bruxas avançam para enfrentá-los. Enquanto isso, a professora culpa Nidhingale pelo estado lamentável em que se encontram e promete se vingar assim que encontrar a montanha sagrada e reunir mais bruxas. Ela também não esqueceu de Wendy Lightning, sentindo-se traída por elas. Quando os monstros saltam sobre elas, Lady Leaf usa sua magia, invocando raízes que agarram as feras enquanto Zephyr, outra bruxa, suga o ar dos pulmões delas. Ver as garotas derrotando aqueles monstros arranca um sorriso do rosto da professora. Ela tem certeza de que, com o esforço conjunto delas, vão derrubar a igreja assim que chegarem à montanha sagrada. A professora decide descansar um pouco ali, mas de repente fica em choque com o que vê diante de seus olhos. Ela se pergunta em voz alta se aquilo poderia ser a montanha sagrada. Diante delas erguem-se estruturas parecidas com arranha-céus que jamais poderiam ter sido construídas por humanos. A visão faz surgir um sorriso enorme no rosto da professora, pois ela acredita que finalmente encontraram a montanha sagrada. No entanto, as outras não estão convencidas. De acordo com todos os livros, a montanha sagrada deveria ser um lugar sereno e abundante, o que é drasticamente diferente do que estão vendo. Apesar de Folha ainda estar em dúvida, a professora está enlouquecida com as grandiosas estruturas e está absolutamente convencida de que ali é a montanha sagrada. Folha hesita em expressar suas dúvidas, lembrando do que a professora fez com Rouxinol quando ela discordou. Sentindo que não tem outra escolha, Folha começa a andar para frente, relutantemente. Ela tem certeza de que, se não explorarem mais, a professora nunca vai sossegar. Enquanto caminham, uma das bruxas de repente cai morta. Lady Folha tenta parar para lamentar a amiga, mas a professora a repreende, mandando que continue andando e avisando que parar pode significar a própria morte ao anoitecer. Folha começa a chorar, dividida entre o luto e as ordens urgentes da professora. A professora insiste que ficar ali só atrairia ataques de demônios. Elas continuam, mas então outra bruxa percebe que a suposta montanha para onde estavam indo desapareceu.
Essa visão chota a professora, que, convenhamos, age mais como uma tirana do que como uma líder cuidadosa. A professora afunda em desespero, lembrando de uma cidade que parece uma ilusão inalcançável no céu, desaparecendo toda vez com o pôr do sol. A mulher cobra declara que tudo não passava de uma ilusão, algo sobre o qual já ouvirá rumores de acontecer normalmente no mar, mas ver isso em terra firme era inédito. De repente, algo se aproxima delas, confirmado por outra bruxa como sendo 3 demônios novamente. Mas desta vez, fica claro que essa nova ameaça não é apenas um demônio comum. Essa entidade misteriosa ataca uma das bruxas com uma arma, deixando Leaf paralisada enquanto sua amiga é derrubada, uma longa lança atravessando seu peito em um instante. Leaf encara, incrédula, o lugar de onde veio a lança. Diante delas estão criaturas híbridas, montadas em bestas demoníacas. Olhando para seus corpos rasgados, não é de se admirar que tenham derrubado a garota com apenas um golpe. Uma das bruxas imediatamente usa suas habilidades para transformar o chão em um pântano, mas as criaturas saltam de suas montarias com facilidade e aterrissam bem na frente das mulheres. Um dos monstros balança a mão, esmagando uma bruxa com força brutal, espalhando sangue por toda parte, deixando as irmãs absolutamente apavoradas. As bestas então se viram para as irmãs restantes, que permanecem petrificadas e tremendo de medo. De repente, outro monstro fixa o olhar em uma ruiva entre elas. O rosto dela empalidece à medida que a criatura se aproxima, com um apêndice grotesco parecido com uma língua pendendo da boca, algo muito diferente de uma língua normal. Antes que a besta consiga alcançá-la, ela é atingida por uma bola de fogo. Embora isso irrite mais a criatura do que a machuque, a ruiva agarra a mão da bruxa traumatizada de cabelo laranja e a incentiva a correr. Mas a bruxa de cabelo laranja está tão abalada que esqueceu como se mover. Outra bruxa decide enfrentar e saca seu arco minúsculo, que, convenhamos, parece um brinquedo, e ela é brutalmente chutada pelo monstro bem no peito. Ela voa longe e cai estatelada no chão, e não seria surpresa se ela morresse com aquele único golpe. Apesar de ver suas amigas caírem como insetos, Wendy usa sua magia de raízes mais uma vez para tentar imobilizar um dos monstros, enrolando da cabeça aos pés. A mulher cobra manda sua serpente rastejar ao redor da fera, e juntas elas conseguem fazer a criatura formidável cair de joelhos. Wendy incentiva todos a correrem enquanto ela mantém o monstro preso. Enquanto isso, o outro monstro imediatamente pega uma lança das costas. Quando tenta lançar a lança, seus pés afundam no chão pantanoso. No entanto, o monstro consegue lançar a lança com uma velocidade incrível, deixando apenas um rastro de luz rosa enquanto vai direto ao alvo, restando apenas uma névoa no impacto. Bem, surpreendentemente, Wendy consegue evitar o ataque por pouco. Mas, de repente, o outro monstro libera seus poderes elétricos, eletrocutando todos que estão ao alcance. Quando todos caem, restam apenas Wendy e a mulher cobra convencida. Wendy ainda está, que não quer aceitar essa realidade de como o mundo deles virou de cabeça para baixo em tão pouco tempo. O monstro avança em direção à mulher cobra e, no momento seguinte, estende sua mão gigante e a agarra imediatamente. Ao levantá-la, ela solta suas cobras venenosas, e uma delas morde aquilo que achávamos ser uma língua saindo da boca do monstro. Assim que a cobra crava os dentes no apêndice do monstro, uma névoa vermelha começa a vazar. O monstro, irritado, agarra as cobras com as próprias mãos e as espreme com força suficiente. Lágrimas de agonia brotam nos olhos da professora enquanto Wendy assiste horrorizada. De repente, o demônio joga a mulher cobra no chão enquanto ele próprio parece estar sufocando e lutando para respirar. Sabe de uma coisa? Essa cobra desgraçada mereceu cada segundo disso, porque ela estava me irritando desde que apareceu nessa história. Enfim, as pernas do monstro tremem e ele desaba de joelhos. A névoa vermelha esvazia completamente do recipiente em suas costas e a criatura gigante cai sem vida no chão. Parece que a Wendy começou a entender como lidar com essas criaturas. Ela então olha para outro monstro se debatendo no pântano, gritando e preso. Ela percebe aquele apêndice estranho e arrisca um palpite de que pode ser o ponto fraco deles. Reunindo suas forças, ela corre até sua irmã caída e pega a besta. Com determinação nos olhos, ela mira direto naquele apêndice, gritando enquanto dispara a flecha, decidida a vingar suas irmãs caídas. Quando a flecha acerta, a névoa vermelha começa a jorrar, selando sua vitória. Jogando o arco de lado, Wendy cai de joelhos com o coração pesado. O monstro continua vazando aquela substância vermelha enquanto ela está cercada pelos corpos sem vida de suas irmãs. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, seus soluços ecoando no silêncio do que restou. De volta ao hospital de campanha em Borderton, parece que chegou a hora de Nana atingir sua maturidade. Todos observam ansiosos enquanto ela está deitada na cama, perguntando se vai morrer.
O príncipe e os outros imediatamente a tranquilizam com sorrisos calorosos, dizendo que tudo vai ficar bem, explicando que, como ela tem liberado seu poder mágico todos os dias, sua magia não vai se voltar contra ela. Wendy lhe dá um tapinha reconfortante e concorda com as palavras do nosso herói também. O pai preocupado de Nana se aproxima, pedindo para ela apertar sua mão caso a dor fique insuportável. Os outros se juntam, decidindo animar o ambiente com alguns truques de mágica com moedas e contando histórias. A atmosfera animada deles ajuda a aliviar as preocupações de Nana. Ana então também se aproxima, lembrando Nana de que todos estão ao seu lado, e lhe dá um beijo suave na testa, como uma irmã carinhosa. À medida que a meia-noite se aproxima, todos permanecem sentados ao redor da cama dela, esperando pacientemente que ela atinja a maturidade. Lightning, fiel ao seu jeito enérgico, parecia ser a única que não estava entediada. Por outro lado, o príncipe parece estar à beira de desmaiar, bocejando sem parar. Só de assistir ao comportamento enérgico da Lightning já é o suficiente para cansá-lo. Ele se vira para Nidhingale e pergunta se houve alguma flutuação mágica no corpo de Nana. Nidhingale balança a cabeça, dizendo que já faz muito tempo que estão esperando e que não percebeu nada de incomum. O príncipe dá um tapa no próprio rosto para se manter acordado, já planejando construir uma torre do relógio assim que os meses dos demônios terminarem, porque acha esperar sem fazer nada muito entediante. De repente, Nidhingale ouve um galo cantando. O príncipe afasta a cortina e fica momentaneamente cego pela luz da manhã. Ana também acorda, assustada com o brilho repentino. Fica claro que o novo dia chegou oficialmente e todos ficam agradavelmente surpresos quando Nana acorda ao amanhecer. Lightning explode de felicidade e seu pai cai em lágrimas. Todos ficam extremamente aliviados por Nana ter passado com sucesso por sua aprovação de maturidade sem nenhum problema. Depois de um tempo, o príncipe se inclina para Nidhingale e pergunta se ela tem absoluta certeza de que hoje é o dia da maturidade de Nana. Nidhingale assente, mencionando que a mudança foi sutil, mas definitiva. Ela concorda com a teoria do nosso herói sobre as bruxas, de que a prática diária de magia pode aumentar seus poderes e aliviar suas dificuldades. Se todas as bruxas receberem um bom treinamento diário, elas poderiam chegar à idade adulta sem problemas. Wendy entra na conversa, dizendo que, já que o príncipe é o único que acolhe bruxas, eles poderiam transformar Borderton em um santuário. Ela promete apoio total e o príncipe se anima, dizendo que já pensa nisso há muito tempo. Mas, como convidar bruxas abertamente poderia fazer com que ele fosse cancelado pelo reino, ele planeja espalhar rumores sobre um santuário para que as bruxas venham por conta própria. No entanto, se ele se tornar rei, não haverá ninguém para impedi-lo de convidar as bruxas. Wendy se ajoelha, prometendo ajudá-lo a se tornar rei. Ela jura lealdade e diz que sua vida agora pertence a ele. No dia seguinte, o navio à vela do nosso herói finalmente chega à costa. 2 soldados examinam de perto e começam a apontar todo tipo de falha técnica que faz com que esse barco seja diferente de qualquer outro que já tenham visto. Quando terminam a inspeção, decidem voltar para o treinamento de canhão. Enquanto isso, alguns soldados distraídos que seguem o vice-capitão Vanner começam a falar alto sobre quererem ser tão formidáveis quanto os de alta patente.